Boa tarde, galera. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos tratar de um assunto agora muito legal, muito tranquilo, que é a divisibilidade e as regras de divisibilidade por alguns números bem conhecidos da gente aí, tá bom? Bom, quando é que eu digo que um número é divisível por outro? Quando a divisão é exata, né? Entre esses números. Então, por exemplo, quando eu digo que o número 6 é divisível pelo número 2, é porque eu sei que se eu dividir o número 6 por 2, a divisão vai ser exata, não é isso? Então, quando eu digo que o número 15 é divisível por 3, é porque eu sei que se eu dividir 15 por 3, essa divisão vai ser exata. Mas nem sempre eu vou saber, né, de cara assim, dizer se um número é ou não divisível por outro. E aí talvez eu tivesse que fazer a divisão, né, resolver ali no papel a divisão desses números, e se o resto der zero, então eu vou poder afirmar que o número é divisível pelo outro. Ou então eu posso estar usando algumas regrinhas de divisibilidade para os primeiros números aí, né? A gente pode ter alguma coisa que facilite, né, o nosso julgamento, se um número é ou não divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9, por 10, né? E é isso que a gente vai estar começando, né, a ver e a relembrar hoje. Ok? Vamos lá então? Beleza. Primeiro vamos falar sobre a divisibilidade por 2. A divisibilidade por 2 ela é extremamente simples. A condição para que um número seja divisível por 2 é que ele seja par. Os únicos números que são divisíveis por 2 são os números pares, ou seja, os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá certo? Lembrando que o zero é um número par, ok? Logo, ele também é divisível por 2, beleza? E aí nós temos aí dois exemplos. Essa divisibilidade por 2 é uma regra muito simples, né? Então, 536, por exemplo, é um número que é fácil a gente dizer, né, afirmar que ele é divisível por 2. Afinal de contas, ele é um número par, ele termina em 6 e todo número par é divisível por 2. Ok? Já o número 243, bom, o número 243 é um número ímpar. E aí, se um número é ímpar, galera, ele não é divisível por 2, ok? Os únicos números que são divisíveis por 2 são os números pares. Bom, muito bem. Agora, quando eu quero descobrir se um número é ou não divisível por 3, aí a regra, o esqueminha que eu vou fazer para descobrir isso é outro, né? Eu digo que um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é divisível por 3. É claro que a gente conhece os primeiros múltiplos de 3, né? 0, 3, 6, 9, 12, a gente já viu isso, né? Então, a gente conhece aí vamos dizer assim, os múltiplos de 3, né, da tabuada, né, do 3, né, até o 3 vezes 10, que é 30, né? Então, se eu quero descobrir se um número é ou não múltiplo de 3 ou divisível por 3, basta que eu some os algarismos desse número, e se a soma desses algarismos for um número que está na tabuada de 3, beleza. Então, o número é divisível por 3, beleza? A gente tem aí alguns exemplos. Então, por exemplo, o número 267. O número 267 é um número divisível por 3. Veja que eu não preciso fazer a divisão desse número por 3 para verificar isso. Basta somar o 2 com 6, que dá 8, e esse 8 somar com 7, que vai dar 15. E como o número 15 está na tabuada de 3,
então esse número 267 é um número divisível por 3. É uma regrinha fácil também, né? Não é tão simples quanto a divisibilidade por 2, mas também não é difícil. Né? Ó, a gente tem aí um número grandão, ó, 2.538. Esse número 2.538 ele é divisível por 3. Por quê? Porque quando eu somar 2 com 5, com 3, com 8, olha lá, ó, 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 8, 18. 18 está na tabuada de 3. Né? Então, se a soma dos algarismos está na tabuada de 3, o número será divisível por 3. Ok? Já o número 1342 não é divisível por 3, porque quando a gente somar os algarismos, 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10, e o número 10 não está na tabuada de 3. Logo, o número 1342 não é divisível por 3. Beleza, galera? Eu vou dividir essas regras de divisibilidade em 3 aulinhas, ok? Hoje a gente fica com essas duas. Tem o exercício aí publicado em PDF na outra postagem que eu fiz. Vamos pegar o exercício, copiar e fazer, ok? Beleza, pessoal? Então, até semana que vem com outras regras de divisibilidade.